Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós iniciamos mais um trimestre. Trimestre esse, o último de 2020, vamos falar sobre o livro de Jó. Hoje vamos iniciar a primeira aula. Queremos desejar a todos um bem-vindo ao nosso canal Minha EBD. Você pode clicar aí no sininho, primeiramente se inscrever no sininho, like e compartilhe para que essa semente seja divulgada a muitas outras pessoas, fazendo assim evangelismo e missão. Então, curta o nosso vídeo e também se inscreva no canal. Lição de número 1, o livro de Jó. Esta lição, como todas as demais lições que nós ministramos a primeira no YouTube para todo o público e a segunda, a lição extra, você pode ver aqui no nosso zap, ok? DDD 85991281260. Você pode adquirir aulas adicionais, extras, que vai edificar. São profundas, porque o conhecimento teológico das aulas extras são conhecimentos para líderes e professores de escola bíblica dominical. Você pode adquirir no nosso zap pessoal, não é grupo, mas eu envio os links para você. Você pode nos adquirir através também do nosso Facebook, Rosileudo Lima. Então, entre em contato conosco. Será uma bênção estudar o livro de Jó. Então, o investimento, qualquer doação, você ajuda a nosso canal e também estuda com profundidade o livro de Jó. Então, veja, nós também temos o e-mail rosileudo2016@gmail.com. Então, qualquer pessoa pode participar. Por quê? Porque você vai apenas ajudar com qualquer oferta e assim já investindo no seu conhecimento. Então, vamos lá? O livro de Jó, de acordo com a nossa lição, vai iniciar tratando do início, conforme a lição prólogo, que é a primeira parte, que é a parte exatamente da gravidade, da crise, e finaliza exatamente aonde? No epílogo, que é o final da prova, o final da história de Jó. Então, a gente percebe que aqui tem diálogos com os amigos e mais aqui Deus fala com Jó e responde a Jó. Mas vamos olhar um pouquinho a história dele, como ele veio a ser um personagem bíblico e real, porque a história mostra a existência de Jó. Porque está escrito que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então a gente percebe que Deus dá testemunho de Jó. Então os testemunhos da realidade, da existência do homem chamado Jó, é Deus. Segundo, nós temos Ezequiel. E depois o apóstolo Tiago. Todos esses três dão testemunho da existência de Jó. Então a gente percebe que a gente vê ele sendo apresentado como sacerdote. E a época da sua história, que a gente vai ver na nossa lição, que vocês verem que aparece a palavra moeda, certo? Dinheiro. Então, tudo isso indicando a época bíblica, quando Abraão também, diz a Bíblia, que ele tinha exatamente moedas, tinha prata, ele comprou a sepultura da sua esposa através de dinheiro. Então, biblicamente, esse período de Abraão, certo? É um período que marca muito bem a história dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós observamos que Jó provavelmente está nessa história dos patriarcas.
Bem por aqui nós temos Moisés. E Moisés vai instituir um sacerdócio, que é o sacerdócio arônico. Então, o sacerdócio de Jó é o sacerdócio que Deus denominou de Adão até Moisés como sacerdócio de Melquisedeque. Só existe o sacerdócio arônico, que é o da lei, e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio da graça, o mesmo da igreja, porque é o mesmo de Jesus, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso a gente vai observar que as filhas de Jó, elas eram co-herdeiras, uma coisa que na lei aqui nós não tínhamos as filhas de um homem como co-herdeira, se não os filhos, seus próprios irmãos, houvessem morrido. Neste particular, as filhas realmente teriam exatamente herança, isto na lei, que é diferente muito bem exatamente desse período aqui, do patriarca Jó. Então, vamos lá? Vamos lá. Queridos, a Bíblia mostra muito bem a realidade da história de Jó, sendo atestado biblicamente no texto histórico, tanto na narrativa do livro, a via do verbo haver, de existir, como também na narrativa que Jesus fala lá em Lucas 16, quando ele diz que havia um homem, aquele rico e Lázaro. Então aquela história narrativa mostra uma realidade, porque trata-se de um nome de cidades, trata de nome de pessoas, e vocês percebem que Jó, nome pessoal, também nome pessoal, como também fala da narrativa de Lucas 16, que havia um homem, e depois diz que tinha Abraão, nome pessoal, e depois fala também do rico, e fala também de Lázaro, nome pessoal. Queridos, observa-se, veja, Cristo Jesus, quando morre na cruz do Calvário, todo aquele que nele crer pela fé, exatamente são co-herdeiros com Cristo. Então as filhas de Jó eram co-herdeiras. Por quê? Porque é um tipo de todos aqueles que estão em Cristo. Não há macho e não há fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Isto é uma tipologia do livro de Jó na pessoa bendita de Jesus. Então, veja, iniciando aqui a nossa aula. Vamos lá? Na introdução, fala sobre o livro de Jó, que demonstra a grandeza de Deus diante da finitude da humanidade. O tópico de número 1 fala da autoria, local e data do livro. Aí nós observamos os textos mencionados. Observa-se. Tópico 1, tem o texto de Ezequiel 14 e verso 14. Aqui diz o seguinte, que o poder da intercessão, aí é atestado a existência de quem? De Noé, Daniel e Jó. Isto é, Ezequiel, quando fala de Jó, coloca-se o Jó entre outros personagens bíblicos existentes. No caso, Daniel e Noé. Então, esses três aqui, como exemplo de justiça, esses não salvaria a geração perversa do juízo que seria executado pelos 4 açoites de Deus. Então, esses
3 homens, que é o Daniel, Noé e Jó, no máximo salvaria suas próprias vidas. Agora, Tiago, ele vai atestar a existência de Jó com respeito ao exemplo que Jó deu para os cristãos no sofrimento. Olha, Tiago diz, nunca ouviu falar de Jó? Bem-aventurados que sofrem. Aí ele diz, vocês leiam o epílogo, a finalidade da qual Deus deu a Jó. Então, percebe que Tiago menciona Jó, e bem-aventurado aqueles que sofrem, e diz que precisamos conhecer o final que o Senhor deu quando lhe provou. Glória a Deus. Então, o livro de Jó deixa-nos o exemplo de paciência. Traz resposta como vencer as queixas. Nos ensina a adorar no lugar de ser queixosos. O livro de Jó estava a ponto, Jó, quando a Bíblia diz que estava a ponto de se queixar, isto é, de murmurar, quando todos dizem, ele vai murmurar, porque ele não vai aguentar. Aí o que acontece? Ele abre a boca e adora o Senhor. A Bíblia mostra que Jó, mesmo na hora que era para se queixar, ele adorou. Porque muito se queixa e não adora. Então, a razão de Deus dobrar as perdas pela prova de fogo é porque Jó aprendeu a adorar a Deus com tudo que tinha. Nem a sua própria vida era o seu bem, era de Deus, ele entregou no altar. Então, é por esta razão que a palavra de Deus nos ensina a dar graças a Deus em tudo e por toda e qualquer situação. Então, a gente vê em Jó, capítulo 1, versículo 1, quando diz, havia um homem íntegro, isto é, inteiro. Quando se fala de íntegro, está dizendo que ele é inteiro, ele é integral, ele tem integridade, que é a sua estrutura moral. Então, havia também este mesmo homem, veja as qualidades, reto. A retidão é o caminho que conduz a Deus. Havia um homem temente. Olha, mais uma qualidade, característica que Deus descreveu de Jó. Este é temente a Deus. O temor a Deus está dentro da dedicação do culto. E quando nós tratando do significado de culto, Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, serviço. Jó apresentava-se as suas primícias, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus bens, a sua casa. Então, Jó era dedicado a Deus. E o temor do Senhor, veja, Deuteronômio 14, 23. Isto caracterizava o temor do Senhor na vida de Jó. Então, Jó estava na prova de fogo. Esta prova que, veja, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. E nesta prova, ele prova que um rico, se ele depender de Deus, ele entra no céu. Glória a Deus. Por quê? Porque é a prova de Jó, que um rico pode entrar pelo fundo de uma agulha. Glória a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24, fala do relato do rico jovem. Este não entrou, mas Jó
conseguiu entrar. No versículo 1, nós aprendemos que a nossa grande vitória consiste em aprender as qualidades de Jó. Qual? Veja a última. E desviava-se do mal. Não é que o mal não vinha. O mal vinha. A importância é o desviar-se do mal. Jó era sacerdote do seu próprio lar. Jó, capítulo 1, verso 5. Ele tinha 10 filhos. E a história diz que eram 3 mulheres e 7 homens. Então, 3 filhas e 7 filhos. E todos esses filhos celebravam aniversários, cada um no seu ano. E as festas de seus nascimentos cobria o ano inteiro de festa. Então não era qualquer festa, era a festa do homem mais rico do Oriente. 12 meses no ano nosso, imagine, de festa. Glória a Deus. Então, primeira revelação, lá e vem, começando a aula. Havia uma brecha pela qual Satanás entrará na vida de Jó. Qual era essa brecha? Glória a Deus. São as festas dos seus próprios filhos. Aí a gente vê o que tem a ver comer e beber, conforme diz o texto. O pecado não está só na fornicação, no adultério. Quando a Bíblia diz que a vinda do Senhor está próxima e é semelhante aos dias de Noé, que comia e que bebia. Quando a Bíblia trata dos pecados, ela inclui todos os pecados. E na lista, tanto está pecado da prostituição, como está também da bebedice, como também está da glutonaria. Nós vamos estudar profundamente o livro de Jó e a razão e a causa de Jó convocar seus filhos para ser santificados. Então, mas Jó estava atento, sempre em santificar, mas haverá uma festa de aniversário que ele não vai santificar os seus filhos. É por isso que você tem que estudar na aula extra no nosso Zap. Nós vamos esmiuçar, nós vamos detalhar profundamente para que você, líder, pastor, missionário, você, professor, aplique dentro da sua EBD os estudos com aprofundamento bíblico para os líderes e mestres da palavra de Deus. Então vamos lá. Eis a grande razão destas festas de aniversário ser o segredo do livro de Jó. Começou com as festas de aniversário. Começa ali. Então, as festas eram regionais. Eram para ali, eram para lá, eram para cá. Então, famosa eram as festas porque era do homem mais rico do Oriente. E esperava por todos os ilustres. E os ilustres esperavam as festas. Então, as suas 3 irmãs, veja o que o texto diz, era costume convidar as 3 irmãs. Agora veja, para quê? Comer e beber. Então, o que essas 3 irmãs representam em uma festa? Então, a gente vai estudar com detalhes, esmiuçando dentro da aula extra. A gente vai só dar aqui um esboço para vocês abrir a mente. Então, um estudo teológico profundo dos textos bíblicos, você estuda no Zap, 991 28 12 60. Nós vamos estudar, tá certo? A pessoa de Jó, o livro de Jó, os amigos de Jó, a mulher de Jó, os filhos de Jó.
o começo e o final da prova de Jó. Então, veja mais aqui o texto de Jó, capítulo 42, versículo 15, da lição. Esses textos estão tudo na lição, meus irmãos. Os textos que nós estamos citando aqui. Veja, eram as filhas de Jó formosas e herdeiras. Então, a lição foca também em herança das filhas de Jó. E aponta que a lei de Números 27, versículo 1 ao 11, essas filhas, de acordo com a lei, só tinham direito se não houvesse nenhum filho vivo. Então, as filhas de um homem, ela herdava só no caso de não haver irmão vivo. Então, mais uma vez, as possessões que um pai tinha, certo? Quando não houvesse filho vivo, então as filhas, elas herdavam na lei. Mas no caso de Jó, elas herdavam junto com seus irmãos vivos, que na lei não permitia. Só se morresse todos os seus irmãos, aí a lei permitia. Então agora a história das filhas de Caleb, quando a gente estuda, vai se basear no capítulo 42 e versículo 15 de Jó. Então, onde nesse evento vai se basear para pedir as suas heranças para si, porque pela lei não podia. E o livro de Jó pode. Glória a Deus. Aí nós temos a lei e a graça. Na lei não pode, na graça pode. Tem que estudar esse negócio, irmãos. Porque Jesus foi feito a causa eterna da nossa salvação. Você não pode mais sacrificar animais, porque Jesus tomou o nosso lugar. Amém? Então vamos lá? Veja, quando a gente lê Jó 42, versículo 11, aparece um texto lá, que a nossa lição revista fala do hebraico quesitar, que quer dizer moeda, traduzido também por peça de prata, dinheiro. Então, é por esta causa, moeda, que Abraão tinha, Jó tinha, ok? Que Jó era contemporâneo de Abraão. Esse período aqui, antes da lei. Porque Jó está isolado. A sua literatura, o seu texto está isolado do povo de Israel. Porque lá não trata, só vai tratar através de quem? De Abraão em diante. Por isso que é muito desprezado. O livro mais rico é desprezado por muitos. Então, veja, continuando aí essa parte. Vamos lá? Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Os seus filhos saíam para oferecer banquetes em suas casas. E veja aqui, ó. Já era costume das 3 irmãs participar do comer e beber. Versículo 5. Após as festas, Jó convocava para santificá-los. Primeiro, o que é que Jó fazia? Oferecia sacrifício, holocausto. Alguém morreria no altar, um animal puro, para santificar seus filhos. Veja, os banquetes de seus filhos duravam dias. E Jó era um pai que conhecia muito bem quem eram os seus filhos. Então, a convocação para a santificação. Essa santificação custava a morte de animais no altar do holocausto. Então, a santificação custava um valor. Por que Jesus se santificou por nós? Foi ele quem disse, eu me santifico por eles. Porque a santificação é uma garantia que nos dá direito de viver neste mundo do maligno sem ser tocado pelo mal.
Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, porque Jó tinha a doutrina favorita da sua teologia, que era a santificação. Aleluia. Então, Jó também tinha sucesso empresarial. Não era o homem mais rico? Então, por que seus negócios estavam com sucesso? Porque ele sempre levava primícias, ofertas, dízimos ao altar de Deus. Então, qualquer empresário que quiser seguir os passos de Jó deve aprender a santificar os seus bens. Veja, geralmente os empresários comuns, eles vão adquirir um bem e vai consagrar a Deus. Eles não têm de santificação, muito menos consagração. Porque a consagração, muitos deles colocam até óleo no carro e diz, está aqui, consagrei meu carro, olha aí, pastor. E ele não solta o carro. E o carro ainda está na mão dele. Irmão, quando consagramos algo ao Senhor, seja pessoa ou bem, fica na casa de Deus. Veja as pessoas que foram consagradas. Veja as pessoas, os bens que são consagrados. Fica na casa de Deus. Se reter, é anátema. Porque não tem resgate. É de Deus 100%. Você não pode estar com ele em suas mãos. Aí o carro vira, alguma coisa acontece. Por quê? Porque não sabe o que é consagração. Então, preste atenção. Quando nós consagramos a Deus, não pode mais ficar nas nossas posses. Porque se ficar, já é anátema. Se é consagrado, fica com Deus. Então, o que Deus dava a Jó? Jó não consagrava, porque voltava para Deus. Como era presente, então Jó fazia o quê? Santificava. O que é isto? É ele levar uma oferta, que a santificação era sim uma oferta que ele levava no holocausto, no altar, para que os seus filhos fossem o quê? Santificados. Então, na lei da santificação, lá em Levítico, fala de pessoas que, ao ser santificado, dependendo da idade, fosse homem, era tanto. Fosse mulher, era tanto. Vamos ver? Ok? Presta atenção. Tem muita coisa na aula extra, viu? Ó. Então, a santificação é um depósito que lhe custava holocausto, ofertas no altar de Deus. E era segundo o número de seus filhos, seus bens e segundo tudo que possuía. Então, este era o grande segredo. Este era o grande segredo. Porque o diabo, quando veio, ele viu uma grande cerca viva, uma muralha. Ele não conseguia passar. Então, essa grande cerca viva era resultado da consagração que Jó, era resultado da santificação que Jó fazia. Aleluia. Então a gente percebe que ele estava protegido porque santificava seus filhos e Deus colocou ao redor de Jó, da sua casa e de seus bens, uma cerca viva ao redor de Jó, da casa e de seus bens. Então, Satanás, ele sabia que Jó estava protegido. Por isso ele pediu permissão. Então, era a santificação um depósito. Então, quando nós vamos orar, jejuar e para os cultos, isto não é. Veja só. Quando nós oramos, jejuamos, a gente pensa, eu estou me santificando porque eu estou jejuando, eu estou me santificando porque eu estou orando. É o resultado da santificação de Cristo. O que é santificação? É Jesus entregar o seu corpo, seu espírito, sua alma. É ele entregar o seu sangue na cruz. Aquele sangue foi o depósito
que ele colocou nos pés do Pai para nos cobrir, uma cerca viva, glória a Deus. Amém? Então, o resultado de orar, jejuar e ir para os cultos é santidade, que ele nos proporcionou pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o mérito meu, é de Cristo. Então a santificação é de Cristo, a santidade é minha. Santidade é obra. Então, vamos lá? Satanás sabia que Jó estava no esconderijo do Altíssimo. Então, veja que nós temos o testemunho de Satanás a respeito daquele que é santificado. Por quê? Porque Satanás não pode alcançar exatamente aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós vamos estudar 3 meses a lição do livro de Jó. São lições maravilhosas que nós vamos com aprofundamento bíblico. Veja na nossa lição extra. Nós vamos ver, olha só o começo. A Bíblia diz que Satanás entrou na presença de Deus quando os filhos de Deus se reuniram. Mas como Satanás entrou na presença de Deus se ele deveria estar na sua região celeste? Nós sabemos que Satanás foi colocado numa região, chamada região celeste. E essa região celeste é o domicílio dele. Então Deus colocou presta atenção, um limite para Satanás. A região dele é aquela. Então a tornozeleira eletrônica espiritual estava lá. Você não pode viajar, você não pode sair do seu domicílio. Se você sair daí, está ilegal. Então nós vamos estudar a razão, o porquê de Satanás ir até a presença de Deus e por que o livro de Jó foi escrito. Venha estudar na aula extra. Nós vamos ver de uma forma profunda o livro de Jó. Deus abençoe, Deus guarde a todos e até a nossa lição de número 2, se Deus quiser. Amém.